Esse é o Blackview Active 8 Pro, tablet que se diz ser indestrutível, mas será que é mesmo? Ups! E se diz ser até mesmo prova d'água. E aí players, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero trazer pra vocês uma análise do meu primeiro tablet que é bem robusto, aguenta umas pancadas boas, é a prova d'água e o melhor de tudo, tem potência suficiente pra rodar jogos de PS2, meus amigos. Então se você curte os vídeos analisando produtos aqui da China, já fortalece com seu joinha e inscreva-se no canal pra você não perder nada nesse mundo da tecnologia. O Active 8 Pro vem em uma caixinha bem minimalista, com carregamento rápido, cabo USB tipo C, uma alça para colocar na traseira do tablet, umas chavinhas para te ajudar na hora de colocar um cartão de memória ou um chip de celular, adaptador USB e até uma canetinha. Mas vamos pro que interessa, que é esse tablet absurdo de robusto, que tem essa carcaça que é a cara dos celulares indestrutíveis da Blackview. E eu vou te falar, tem um charme aqui, um estilo meio militar, tá ligado? O bicho mostrou ser realmente bem resistente, confesso que deu um pouquinho de dor no coração ter que jogar ele no chão, mas faz parte, né? Temos que testar aqui. Pra galera mais interessada nas especificações, ele é um tablet com 10 polegadas e com resolução de 2K. Com um brilho excelente, a imagem fica lindona pra assistir um filme, vídeos no YouTube ou ler um livro ou um mangá. Eu curti demais. Tem também 8 GB de RAM com capacidade de aumentar até 16 GB usando a memória interna dele que é de 256. E capacidade assustadora de bateria de 22.000 mAh. É bizarro. Seu processador é o Helio G99, que é capaz de rodar muitos jogos top de celular numa qualidade da hora. Obviamente não é o mais potente do mercado, mas atende legal e roda PS2, meus amigos. Vocês sabem que precisa ter uma certa potência para conseguir fazer isso funcionar. Inclusive, só de comparação, seu processador é mais potente do que os consoles da Anbernic, que usam o T618, que também aguenta PS2, mas com um certo gargalo. Então essa belezinha aqui é um monstrinho interessante. E já botando esse teste em prática, se liga só como ele fica rodando God of War de PlayStation 2. Não vejo travamento e ainda dá para subir um pouco a escala dos gráficos para deixar a imagem ainda mais bonita. Óbvio que não é muito confortável você jogar no tablet nessa telona que é um pouco pesada, mas fica perfeito se você conectar um controle Bluetooth. Vira quase que uma TV portátil para jogar o que quiser. Além disso, eu coloquei também um pouco de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 versão europeia, que por natureza já roda em um FPS mais baixo. E aqui flui muito bem também. Não tem tanta coisa para carregar ou muitos detalhes de cenário como no God of War, mas pode falar, tá lindão, né? Pra variar um pouquinho, porque eu sempre acabo testando os mesmos jogos, dessa vez eu quis colocar o Downhill Domination, que eu confesso pra vocês que eu não joguei na época de ouro do PlayStation 2 e só fui conhecer graças à minha namorada, que sempre me dá uma surra toda vez que eu vou jogar com ela isso aqui. O jogo é bem maneiro e eu tenho certeza que vocês conhecem. Se eu já te convenci que esse tablet roda PS2 de forma aceitável, então PSP, a brincadeira começa a ficar interessante. Se liga na qualidade dos gráficos do God of War Ghost of Sparta. Por ser um console mais fácil de emular, eu consigo brincar em aumentar a escala da resolução, o que faz deixar o game muito bonito. Até mais bonito do que os gráficos de PS2. Só pra comparar, se liga só como seria o gráfico do jogo na resolução nativa do PSP. Agora olha como fica melhorando os gráficos. Doideira, né? Se a gente vai para consoles mais antigos, como o PS1, a história muda de figura ainda mais. Com o DuckStation, eu consigo deixar os games com uma resolução altíssima e dá vontade de sair jogando tudo novamente só por causa de tão bonito que ficou. Eu joguei aqui o Crash Team Racing, Toy Story 2, Medal of Honor, Spider-Man e foi suave demais. Eu não vou testar todos os games aqui porque não é necessário. Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance, Nintendo DS e vários outros consoles mais antigos, ele vai rodar com perfeição. Porém, ficou faltando os jogos de Android, não é verdade? Então toma aqui. Já coloquei logo um Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados de Android atualmente, e ele consegue rodar, mas numa qualidade baixa, porém é totalmente jogável. Não diria que é a melhor experiência e o tablet nem busca ser focado em jogos, mas temos que ver como ele se sai. Já o Call of Duty Mobile, por exemplo, eu consegui jogar na qualidade média, o jogo ficou bem fluido, dá pra jogar numa boa, sem travamentos. Uma coisa que eu não consigo mostrar com qualidade aqui é o som, que é insano. Você leva um susto quando liga qualquer coisa pra assistir ou jogar, porque a qualidade é muito boa, mas tipo, acima do normal do que a gente já tá acostumado a ouvir em celulares. Na gravação eu não consigo mostrar isso pra vocês, mas pode confiar que o negócio é diferenciado. Além disso, algo que ficou de fora também foi sua câmera, que na minha opinião nem é tão interessante assim. Ele tem uma câmera frontal de 16 e na traseira 48 megapixels. Dá pro gasto, não é o foco do produto, então não espera fotos com uma qualidade incrível. Não é o propósito aqui. Outra coisa importante de mostrar são suas entradas. Tem uma entrada pra carregar, colocar cartão de memória expansível até de 1 TB ou um chip de celular. E
uma entrada para fone de ouvido. Como ele é um tablet à prova d'água, ele tem uma vedação sinistra, é até chatinho de abrir e fechar essas bainhas, viu? Eu passei um perrengue principalmente para fechar novamente a entrada do carregador. Para abrir, você pode inclusive utilizar uma das chavinhas que veio junto. E olha que doideira, ele tem vários daqueles certificados contra poeira, resistência a café, e além de ser muito resistente contra quedas, ele tem uma tela com Gorilla Glass 5, que tem uma resistência boa a riscos, o que é perfeito para quem é descuidado ou tem criança em casa e precisa de algo mais resistente. Quem tem filho ou irmão mais novo vai entender. Agora vem a doideira, esse tablet também suporta temperaturas de até 60 graus ou 40 graus negativos. Bora testar pra ver se esse trem é bom mesmo então, vai. Não, mentira, eu não tenho coragem não, mano. Eu vou te falar, como é meu primeiro tablet, eu curti demais, essa resistência toda me assusta um pouco e só tem vantagens. Inclusive, pra quem interessou, corre no link da descrição, que ele tá com o preço de lançamento até amanhã, dia 14 de julho, e as primeiras 200 pessoas que comprarem ganham um teclado Bluetooth. Mas é bom lembrar que existe a chance de ser taxado aqui no Brasil. Porém, pela promoção de lançamento que tá rolando, mesmo que você seja taxado, vai sair mais barato do que você fosse comprar no Brasil, por exemplo. Então aproveita. Agora, eu quero recomendar pra vocês esse vídeo, onde eu testo um Xbox Series S que eu comprei na China e fui enganado. Clica aí pra você ver.